Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela. Estou muito feliz de ter você aqui mais uma vez, dando play e assistindo nosso conteúdo. É sempre muito importante pedir para você compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, deixar o seu like, porque dessa forma vai chegar para muitas outras pessoas o nosso conteúdo. E o nosso conteúdo é de Deus, então você tem que compartilhar, porque assim você vai estar abençoando outras vidas, né? E você não pode deixar de abençoar. Também estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. Você pode nos acessar lá no Spotify, ouvir o nosso conteúdo, porque vai estar tudo disponível para você. Todos os nossos podcasts para você online, só clicar e ter o nosso conteúdo disponível para você. Mas antes de iniciar esse podcast, eu preciso falar de um dos nossos patrocinadores. Se você assistiu os podcasts anteriores, você sabe de quem eu tô falando. O cartão Unilife, que tem diversos benefícios para você e para sua família. Se você cuida da sua saúde, você vai entrar na descrição aqui abaixo e vai acessar o site e ter todas as informações. Só entrar em contato e adquirir o seu cartão Unilife, com planos a partir de R$ 29,90 por mês, a partir de R$ 29,90. Grava esses preços, tá? Você consegue descontos em consultas, exames e medicamentos. E também fisioterapia a partir de R$ 19,90. Gente, isso é muito barato, mais barato que um lanchinho que a gente come no Mac, né, gente? Para com isso. E ainda tá incluso seguro de vida, assistência funeral e muito mais. Se você não fez o seu cartão ainda, corre para fazer. Acesse o link que nós vamos colocar aqui. Também vamos deixar o QR Code aqui para você acessar e vai estar disponível para você ter mais informações. Mas não deixe de ter o seu cartão. Cuide da sua saúde. Hoje eu estou com uma pessoa muito linda, já conversei aqui com ela nos bastidores, muito especial, jovem, maravilhosa, solteira. Linda, seja bem-vinda, Bruna, ao nosso podcast. Elisa, obrigada, gente. Pai Senhor, muito feliz de poder estar aqui com você. Obrigada pelo convite, viu? Tô sendo muito abençoada eu já. Eu que tô. Gente, tem que gravar ela. A história dela é terrível. Eu tô impactada, de verdade. Ela vai fazer um podcast comigo. Vamos fazer uma edição especial. Gente, uma edição especial. Então, eu tava conversando com ela, quantas coisas boas o Senhor tem feito na sua vida, né? Verdade. Tá numa agenda ali, outra aqui. E é sempre muito bom estar em andamento, né, no Senhor, vivendo os propósitos do Senhor. Você também é jurista, né? Sou. Eu vi lá, tem muitas coisas que vocês vão ouvir tudo e vão saber toda a história dela, até profissional, aqui nesse podcast. Então, o que tem que acontecer? Você não pode sair daqui. Pode. Você tem que assistir até o final, porque tem muito conteúdo bom, né? Quero, só para o pessoal te conhecer, dar uma pincelada aí, quem você é, você sempre foi cristã, só para eles conhecer, depois eles seguem você na rede social e vão conhecer mais adentro. Fechou. Isa, eu costumo dizer que eu sou uma menina, filha da zeladora da igreja. O pai, ele é escolta armada, irmã do Bruno, que é um grande milagre de Deus, e alguém que foi conduzida a este mundo para cumprir um propósito. Né? A minha jornada com Deus, ela começou graças a Ele dentro da minha casa, né? Minha casa é de um lar cristão, então fui ensinada nos princípios e valores cristãos, só que existe a nossa escolha, né? Ser introduzida em um lugar onde Deus reina não me faz ser pertencente desse ambiente, né? Eu posso ter conhecido, mas foi uma escolha minha permanecer, estar, e estou até hoje feliz da vida. É a minha melhor escolha, Jesus. E feliz com isso, com o que Ele tem feito. E nada do que estou vivendo é um sonho meu, nem um projeto meu. Nunca foi e nem é. Não é. Então, o que eu vivo hoje, eu digo ministerialmente, de fato não é. Mas estou em pura obediência ao Senhor, porque sei que é nesse lugar que eu serei realizada. Não existe, né? Outro lugar. De satisfação, né? Exatamente. Sem ser no centro da vontade de Deus, né?
Eu vi que você sempre tá pregando por aí, né? E hoje em dia, muitas pessoas estão sendo influenciadas por você, muitas mulheres. Talvez alguém que tá assistindo fala assim, meu Deus, eu quero ser pregadora, igual essa mulher, que não sei o que lá. Abençoa ela, Jesus. Mas uma coisa importante que ela falou, né? Ela nunca foi um plano dela, um sonho dela. Então, assim, quando é algo de Deus, é um desejo que o Senhor coloca no coração da pessoa e é algo totalmente improvável de acontecer, né? A maioria das pessoas da Bíblia era totalmente improvável para fazer aquilo que Deus designou. Moisés, Gago, aí tantas outras pessoas. Como que ele ia conduzir um povo, né? Ser um grande líder? Verdade. Sem conseguir falar direito, mas é o Senhor que capacita. Ele. Né? Deus não está à procura de quem sabe. Deus está à procura de quem o obedeça. Quem está disponível para ser moldado como instrumento de fácil manejo. Né? Porque eu costumo dizer que pessoas que sabem, elas já têm seus vícios, né? Eu faço assim, eu faço daquele jeito. E para servir a Deus não é da nossa maneira, nem da nossa forma. Então ele só quer alguém que seja de fácil manejo na sua mão. Você consegue se dispor para isso, consegue se esvair disso para oferecer isto. Então ele só quer alguém disponível, né? E obediente, com certeza. Porque o nosso coração deve estar no Senhor, entendendo aquilo que o Senhor quer para nós, né? Eu vi que você falou nos bastidores que hoje você não atua na sua área. Não. E eu imagino que não atuar na sua área seja por uma obediência ao Senhor. Eu queria já que você compartilhasse essa história aqui com a gente pra gente já iniciar esse podcast daquele jeito. Fechou. É uma história assim um pouquinho compridinha, mas eu vou tentar reduzir ela aqui no máximo. Mas tudo começou aos meus 14 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, a vida do CLT. E porque aconteceram algumas coisas dentro da minha casa, né? Algumas coisas familiares, pessoais, que nós tivemos problemas com o meu irmão. E aí o meu pai também, nesse período, a gente precisou ajudá-lo dentro de casa em questão financeira. Então eu saí para a vida empregatícia, né? Então fui arrumar um emprego e arrumei. Desde então, eu fui ensinada pelos meus pais. Você tem que ter a sua vida, você tem que trabalhar, você tem que ter o seu dinheiro, você tem que conquistar as suas coisas. E esse foi o ambiente que eu cresci. Então, eu cresci visando muito isso, a minha vida profissional, olhando para os meus recursos, preocupada com isso. De forma saudável, muito boa, como a gente precisa sobreviver nessa terra, trabalhando, né? E ganhando o nosso. E isso foi me dando muito gosto. Então, eu era um adolescente que os meus pais não tinham compromisso comigo. Eu já bancava as minhas saídas, minhas roupinhas. Então, aí aquilo foi dando a mim uma segurança de não vou pedir aos meus pais. Eu já tenho um emprego. Então, administrando dinheiro e tal. Fui crescendo, crescendo, crescendo. E Deus, por sua infinita misericórdia, abriu portas muito boas, empresas multinacionais para mim. Então, eu tive bons empregos, bons salários. Até que com 16 anos de idade, eu fui no almoço de Natal visitar a profeta que me viu no ventre da minha mãe. Minha mãe tinha dificuldade para engravidar. Depois de 7 anos, ela teve o Bruno, meu irmão. E depois de 7 anos, essa irmã viu. Mas, Glória, a senhora tá grávida, 3 meses de uma menina. E o senhor me mostra ela é tão branca, tão branca, tão branca, que quando tirar uma foto vocês todos juntos, ela vai se destacar pela cor. O senhor me mostra que ela vai ser a filha da sua alegria. Ela vai ser uma profetisa do Senhor. Deus me mostra ela viajando, o mundo levando a palavra e tal. Minha mãe, gente, mas eu não posso engravidar. E aí ela passou mal, foi ao hospital. O médico falou, parabéns, você tá grávida de uma menina faz 3 meses. E ali a mãe falou, meu Deus, a promessa se cumpriu. E eu vim. Depois de 16 anos, eu fui encontrar essa profeta. Nesse reencontro, Isa, meu Deus, ela olha pra mim e diz assim, o Senhor me mostra um diploma na sua mão. E você vai fazer faculdade de Direito. Na hora eu fiquei com ódio dela, você não tem ideia. Porque eu queria ser obstetra ou pediatra. Minha área era medicina. Nunca imaginei na vida ser advogada, nada, jurista, o que for. E aí ela falou, você não vai exercer essa faculdade. O Senhor está lhe dando para um lugar específico que eu vou te levar. E nesse lugar específico vai requerer essa faculdade sua. É só para isso. Mas você não vai exercer. E o Senhor está pedindo a sua integralidade pro reino dele.
Eu falei, imagina! Eu, 16 anos, Gente. flor da pele, querendo viver, sendo empresária. Ai, pensando, ai, Jesus, não. Dinheirinhos. Dinheirinhos, adoro. Não. Cara, como somos. Aham, mulher, cara, viu? E aí eu falei, imagina. Eu saí de lá chateada. Falei, Jesus, Deus, não foi o Senhor que usou essa irmã. Imagina, nunca pensei isso na minha vida e foi. Quando eu fiz 17 anos, um ano depois, entrei na Serasa Experian. E naquele dia, eu nem sei se pode falar o nome da empresa, pode? Da empresa, entrei na empresa e lá na hora que eles avisavam que área você ia, você não sabia, você era contratado. Quando chegou lá falando, fulano, RH, eu falei, caraca, Beltrano, certificado digital. Eu falei, meu Deus, todas as áreas que eu queria, o que sobrou pra mim? Quando falou, Bruno Ellen, parabéns, você entrou no tributário trabalhista. Eu falei, jurídico? Nossa, já me levantei chateadaça. Quando chegou lá, conheci o povo do jurídico, o pessoal, e fui me apaixonando, né? Por toda essa organização de estrutura empresarial. E foi. E ali eu falei, eu vou fazer direito. Não me lembrava da profecia. Nossa. Quando eu entrei no primeiro dia de aula na São Judas, pá. O Senhor lembra? Eu falei, lembro. Nossa. E aí vem uma palavra, né? Dele é o querer e o efetuar. Ele não só faz, mas ele inclina o seu coração para desejar fazer o que ele deseja. Então isso é só o coração obediente, né? Quando a gente alinha a Deus, e aí foi. E aí terminei a faculdade com muito desejo de ser delegada ou juíza da vara infantil. Não queria entrar na faculdade, entrou, agora queria... Nossa. Agora sonhei. E aí o Senhor, no ano da minha formatura, levou uma profeta na igreja e me fez lembrar de que eu não iria exercer, que era pra eu tirar aquilo do meu coração. Foi um balde de água fria. Nossa. Né? Mas o Senhor fez e tem feito. Então, atualmente, jurista. E como você explica isso pras pessoas, né? Tipo assim, fiz a faculdade, mas não vou exercer. Todo mundo pergunta. Seus pais questionaram? Como muito. Meu pai até hoje fala assim, e a OAB, bora fazer. E aí, você vai ser juíza? Ele fala pra todo mundo, minha filha é juíza. Eu falo, pai, sua filha não é juíza. Não é uma questão deles não entenderem, mas é um projeto talvez pessoal, né? Os meus pais não tiveram faculdade, talvez eles desejem que eu viva o que eles não viveram, né? E aí, como pai, é impossível eu tentar entendê-los, eu não sou mãe, né? Mas eu sei que isso é cuidado, amor e carinho. Mas as pessoas, você sente essa cobrança, né? E agora? Vai fazer o quê? Vai viver pregando? E não tem, Isa, como discutir com o Senhor. Ninguém nunca lutou com ele e ganhou. Nunca. Não vai ser eu que vou querer questioná-lo do que ele pediu a mim. Foi muito difícil. Ele não só pediu a mim a minha faculdade, ele pediu minha integralidade no trabalho. Então, eu não saí só da faculdade, eu saí das empresas. Eu saí do meu nível constante financeiro para entrar em algo que eu só dependo dele. Nossa. Entende? Para mim, até hoje, é difícil, mais flexível, mas é difícil. Sabe, você ter que viver literalmente. Deus usou uma irmã e falou pra mim, numa igreja que eu fui ministrar, eu tinha feito depois dos meus 22 anos, o Senhor usou uma irmã e disse que tinha fechado a porta pra mim. Que não era pra eu correr atrás de emprego, de nada, porque eu iria viver do que ele colocasse na minha mão. E ainda falou assim pra mim, porque o que você tem é uma falsa humildade. Você se acha humilde? Eu quero ver você entregando o que você entregava com a porta aberta quando você está nesse momento de dependência. Nossa. Isa, assim, eu posso dizer porque é sobre mim. Eu dava ofertas altas, assim, com muita facilidade. Quando Deus me tirou da empresa, para eu dar R$2, eu dava segurando na salva. Você não tá entendendo? Era assim, ó. Jesus, mas eu vou ter que dar os R$2 que tá na minha carteira. Pá! E dava. E aí a frase, sempre o Senhor me lembrando, quero ver você na mesma constância, na mesma intensidade de entrega. E ali eu percebi que eu dava porque eu batia no peito e dizia, eu tinha, eu tenho, eu trabalho pra isso. Ai, quem pode doar pras crianças? Eu posso. Não era de fato um desejo de dizer, amo a sua obra e quero ver sua obra andando, mas era, eu tenho, por isso eu faço. Sim. E ali eu comecei a ser desenvolvida, a amar o Senhor. De verdade.
né? Com tudo que eu tinha. E viver completamente na dependência. Na dependência. No pouco. E pegar esse pouco e dizer, é pouco, mas eu lhe entrego. Eu lhe devolvo, porque nada tenho eu se do Senhor não foi dado. Então eu aprendi a viver não só a dependência, mas amá-lo de verdade. E ali o Senhor me quebrou, Isa, você não tem ideia. Você não faz ideia de como Deus, ele me moeu, dizendo assim, você não tem nada. Eu sou o seu tudo. Entende? Você orar e você vê Deus fazendo. Então, eu hoje agradeço a Deus porque algumas portas fechadas foi a oportunidade que Deus usou para mostrar um caráter dele que eu não conhecia se ela tivesse aberta. Antigamente eu tenho dinheiro. Hoje eu tenho Deus. Ele me deu, ele proveu, ele trouxe, ele fez. Então hoje eu sei que nada do que temos, não temos por nós. Mas é ele quem dá. Né? Então a gente aprende a fazer isso. Volta para ele, te devolvo. Eu reconheço que de onde vem tem mais. O Senhor é a fonte, eu não tenho nada. É isso mesmo. E ali ele me ensinou. E ensina, né? Todos nós. Hoje, essa semana mesmo eu tive aula de prosperidade, eu faço teologia. Prosperidade bíblica. E entendi que nós, para sermos prósperos, não só de dinheiro nem nada, porque isso é uma das prosperidades, nós temos que mais entregar. É nossa generosidade em entregar. Mas generosidade não é entregar aquilo que tá sobrando pra gente. É entregar aquilo que nos custa. Que nos custa. Se não nos custa, não é generosidade. Não. Você tá dando aquilo que te sobra. Você tá dando aquilo que tá a mais a sua vida, sabe? Eu ouvi uma frase que diz assim, amor é amar quando não se merece ser amado. Perdão é perdoar aquilo que não merece ser perdoado. Então, o fazer, o reconhecimento, a gratidão, o dar, ele é muito... Não é sobre, literalmente, você ter. Mas é sobre o reconhecimento de que o que se faz é nobre. E a gente precisa entender essa nobreza, né? Dar é dom de adquirir riqueza. Tinha um pastor que me pastoreou, o pastor Benedito, hoje dorme no Senhor. E ele dizia muito isso no culto de primícias, né? Dar é dom de adquirir riqueza. Então, é dano que a gente recebe. Isso é um entendimento mesmo renovado. Sim, demais. É um processo que a gente passa. Processo, porque é difícil, a gente já vem com a mente, tipo assim, se eu der uma oferta aqui agora, o Senhor vai vir com algo maravilhoso. Você já pegou essa época que as pessoas davam oferta e pediam troco? Já peguei mesmo. Dava 10, irmão, é 5, tá? 5, Devolve 5. devolver isso daqui. Nossa, acontece muito isso, acontecia muito, A Assembleia tinha muito. Muito. Né? Os irmãos, a gente via muito isso. Mas viver isso tudo não é fácil, é um caminho difícil. Eu sei, talvez tenha pessoas que estejam nos ouvindo agora que recebeu uma palavra do Senhor. Sim. Para abrir mão de alguns projetos, abrir mão de alguns sonhos, abrir mão de alguns desejos pessoais, sabe? Abrir mão, às vezes, de um relacionamento que está vivendo e não consegue. E de repente está assistindo esse podcast. Agora a gente quer entrar nesse papo de renúncia, sabe? De abrir mão dos sonhos para viver a vontade de Deus. E você tem vivido isso, mas eu quero que você dê essa palavra para as pessoas que estão precisando mesmo de um empurrão. Fala assim, vai, que o Senhor está contigo. É melhor estar no controle de Deus do que no nosso controle, né? Sim, com certeza. O que eu tenho para lhe dizer... E eu quero que você abra o seu coração para entender. Primeira coisa, receba a paz que excede todo o entendimento. No caminho do Senhor, a abundância de vida e a abundância de alegria. O Senhor não lhe chamará para viver algo para que você se sinta frustrado, para que você se sinta insuficiente. Ele sempre vai lhe chamar para viver algo além do que você projeta, pensa e imagina para você. Se nós formos pensar que o nosso plano é melhor e maior, nós não teríamos a capacidade alguma de entender que Ele é Deus e ninguém o explica, porque o que Ele faz e tem pelo caráter de quem Ele é melhor. A palavra que eu tenho para te dizer é, se Deus lhe deu uma ordem de abrir mão, de abster-se de algum lugar, de algum momento, de alguma fase, ou até de um desejo, um sonho, não pense 2 vezes em abrir mão disso para viver o que Deus tem. Porque é só nesse lugar de realização de Deus que você se sentirá realizado.
Eu poderia hoje estar com a minha OAB, eu poderia hoje estar talvez casada com os meus filhos, talvez vivendo, né, na vara infantil como juíza, mas eu te garanto que eu não estaria feliz, porque o meu sonho, na verdade, ele não me realiza. O que me realiza é estar no lugar onde Deus deseja que eu esteja. E se Deus não está nesse lugar, esse lugar não tem validade alguma, não tem eficácia, não tem produção alguma. Porque nós só somos felizes e completos aonde Deus está. Então, Deus não está te convidando para abrir mão dos sonhos dele, dos seus sonhos, dos seus projetos. Ele está te convidando para ter uma vida plena e feliz. Então, se você realmente quer ser feliz, ouse caminhar em direção ao que Deus tem para sua vida. Essa é a palavra que eu dou para você. Glória a Deus. Isso aí, gente. É viver essas renúncias e... Por mais que a gente fale, é muito difícil... É realmente difícil, mas a gente vive na plenitude do Senhor, né? A gente vive na vontade de Deus, a gente vive o querer dele. E é tão difícil, quando a gente tá caminhando com o Senhor e a gente tá indo pra um outro lugar, a gente sabe que a gente não tá no lugar certo. E a gente não vai ficar bem. Né? A gente não vai ficar bem. Não adianta, se você tá correndo, meu filho, uma hora... Dói mais fugir do que se entregar. Uma hora o Senhor vai falar assim, não vai ter como mais resistir à vontade de Deus. Ele sabe como nos cercar. Ele sabe. Ele é maravilhoso. E então, vamos falar sobre outra coisa. É uma coisa especial agora. Bora. Vamos falar sobre pras meninas que estão esperando no Senhor, né? É um assunto que é tão falado aqui no nosso Instagram, pelo menos. Toda hora as meninas mandam mensagem. Ai, meu Deus, me ajuda em oração. Eu não sei que como tá que difícil, eu sei, meninas. É que tá realmente muito difícil. Hoje os homens que estão na igreja, por mais que estejam na igreja, não querem saber de compromisso, de responsabilidade. Sim. Hoje tá bem difícil entender, né? E os homens que têm disponível, é todo mundo em cima desses mesmos homens. Todo né? mundo quer ele. É verdade. Mas essa fase de espera, de entender a hora certa pra viver aquilo. Que você tá com 27 anos, 27. né? É nova ainda, Novíssima. é novíssima. É nova ainda e tem muito do Senhor pra você viver. Amém. Entendendo que quando o Senhor quer, em menos de 5 meses isso pode acontecer na sua vida, né? Porque é assim que o Senhor faz. Hein? É profética. Vai, recebe aí que pegou a palavra. Peguei. Aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua. Eu tô falando. Ai, você hoje veio com autoridade céu glória sobre de mim. Eu Deus. recebo em nome Glória a de Deus. Deus. E quando o Senhor quiser, o Senhor vai fazer e vai viver juntos, vão Amém. viver o propósito do Senhor, Em né? nome de Jesus. É melhor caminhar 2 do que um sozinho, né? Um ajuda o outro. Mas nesse momento que você está vivendo, quais têm sido suas dificuldades? Mas ao mesmo tempo, qual tem sido o seu entendimento sobre espera nesse momento, sabe? O que o Senhor tem falado contigo, te moldado, te preparado? Moldado muito. Nossa. É um tempo desafiador. Eu acho que você vai vendo a realização de Deus em você. E geralmente a realização de Deus na nossa vida, ela não acontece junto com a nossa realização. Você pode observar. É sempre um ou outro, né? O tempo que Deus está te realizando através dos seus sonhos é uma pausa que depois ele vai começar a realizar o sonho dele ou o sonho dele depois o seu. Mas nunca é simultâneo. Mas ao mesmo tempo ambos caminham juntos. É uma linha muito tênue, porque enquanto uma está sendo visível, a outra está sendo escondida. Porque eu já pensei muitas vezes e eu já disse isso para Deus. Eu sou o quê para o Senhor? Um instrumento só? Eu não sou filha? O Senhor só quer me usar para alcançar outras pessoas e as minhas realizações o Senhor não se importa. Porque, como eu disse no começo, a minha realização não é ser pregadora. Não é estar onde eu estou, viajando, pregando, indo em igrejas. Não, isso Bruna, você está sendo ingrata. Não é ingratidão, eu reconheço. E agradeço pelo privilégio que é servi-lo. E seja em qualquer área que for, em qualquer lugar. Amém. Só que a minha realização é ser esposa, é ser mãe, é o meu casamento, é a minha construção de família. E eu vi Deus postergar tudo isso e dizer, agora viva o que eu tenho para você.
Só que aí eu te disse que é uma linha tênue, porque enquanto você vive o que ele tem, ele vai trabalhando no que você deseja. Eu me senti abandonada por Deus várias vezes, porque eu via pessoas conciliando o ministério, a vida, eu falava, uai, e eu? O que tem de errado em mim? E não é uma questão de haver algo errado, é uma questão de ser completamente pleno naquele momento. A gente sabe que um relacionamento vai dividir, não vou dizer o nosso coração, mas a nossa atenção. Né? Quando a gente está completamente ali, é diferente a entrega de um solteiro para Cristo, né? De uma casada, de uma pessoa que é noiva. E eu sei que nesse tempo o Senhor está requerendo de mim uma entrega total. Só que eu vejo ele também trabalhando nessa questão do curar, né? Deus não tem algo para nos entregar para a gente frustrar isso com alguns requisitos de um relacionamento que deu errado, né? De algo que não vingou. Então, antes de tampar o buraco, Deus quer curar esse buraco. Para que você não sinta vontade de preenchê-lo com algo, porque Ele quer curar esse espaço. Para quando alguém vier preencher, for alguém que vai somar com você. Né? E não alguém que vai tampar isso. Né? Então, Deus tem algo pleno. Hoje eu vejo, a espera é muito desafiadora para mim. Vou confessar algo, acho que pela idade. Por quê? Na minha cabeça, 27 anos já era pra eu estar o quê? No meu terceiro filho. Juro pra você. Meu Deus. Na minha história de vida que eu escrevi, Você imaginou. já era. E tipo, 27 anos eu não tô nem namorando. Né? Então ainda vai ter o processo do amor, noivado, casamento, ainda ter filho. Que pode ser em menos de um ano tudo isso acontecer. Mas assim, na minha cabeça, né? Isso é muito, muito rápido, né? Assim, Deus faz no tempo dele, amém. Só que a gente pensando já era pra ter acontecido. Sim. Então você sente uma pressão, tipo, 27 anos, ainda não encontrei ninguém. Tem uma palavra de Deus sobre mim. Deus falou assim pra mim que ia cegar, né, os olhos das pessoas, da pessoa que não fosse. Meu Deus. E só abriria daquele que fosse. Eu falo, Jesus. Precisava cegar tanto assim. Porque ninguém vê. Ai, eu tô escondida. Escondida. E isso é um carinho dele conosco, não é? Só que a gente, na pressa de querer viver aquilo, a gente acaba não enxergando assim. Então é muito um tratar de Deus mesmo. A espera não é difícil. O difícil é ser inteiro enquanto você espera. Porque a gente coloca a completude naquilo que se deseja e não tem. E não é isso que o Senhor quer. Né? Ele não vai trazer alguém para te completar. Ele vai trazer alguém para sobejar. Essa pessoa vai te dar mais alegria, mais alento, mais felicidade, mais amor. Então, ele quer te fazer inteiro enquanto você caminha com ele. Ele é o seu tudo. Ninguém vai te amar como ele. Ninguém vai te preencher como ele, né? Então, esse eu acho que é o maior desafio. Ser inteira enquanto espera. Sim. Né? Esse pelo menos é o que eu encontro. E a dificuldade também. Isa do céu. Você vai casar, né? Glória a Deus por isso. Vou casar. Você já saiu da procura, mas... Mas esse processo, assim, até mesmo eu que vou casar, compartilhando um pouco sobre o que eu tô vivendo nessa fase de noivado. Antes eu esperava, né, alguém que o Senhor traria pra minha vida, aí vem uma pessoa. E a gente vive vários processos, e processos doloridos também. Porque hoje que eu tô noiva, eu tenho vivido uma fase que tem sido muito difícil também. Certo. Que é uma fase de alinhamento, é uma fase que o Senhor tá me tirando de um lugar, me colocando em outro. O nível de maturidade tem que ser outro também. Aí o Senhor vai me forjando nesse tempo, sabe? Então, assim, eu tô me sentindo, assim, sendo forjada no Senhor. Pressionada pra extrair o seu melhor no novo nível, né? E isso que eu procurei, antes mesmo de me relacionar com Ele, estar curada. Eu procurei estar inteira, assim como você falou. Mas mesmo assim, nesse processo, sempre surgem algumas coisas. Aí, nesse processo, a gente
Aí eu passo algumas coisas na minha cabeça. Aí eu falei, mas se não der certo? Aí começa a vir algumas coisas, né? Do passado, de algumas feridas. E se você não tiver vivido essa plenitude no Senhor, ou você desiste. Ou você para no meio do caminho, fica com medo, não quer. Ou você magoa outra pessoa. E assim, a gente sempre tem que entender que todas essas fases, vamos ter algumas dificuldades. Hoje você tá solteira, hoje você tem as suas dificuldades solteira. Mas você pode viver muitas outras coisas que alguém que é casado não dá pra viver. Né? Não dá pra viver. Porque hoje você pode viver o ministério com essa intensidade. Alguém que é casado, que tem filhos, pode até viver de uma forma grande, mas não da forma que você está vivendo. Integral, porque tem que se dedicar para os afazeres. Com certeza. É isso que eu falo para os solteiros, para quem tá solteira, né? Talvez você esteja vivendo esse tempo para mergulhar, talvez não, para você mergulhar no Senhor. Enquanto você está caminhando, seguindo em obediência, é o Senhor que vai preparar todas as coisas. E é quando você menos esperar que o Senhor faz. Que o Senhor faz o encontro acontecer e faz as coisas virem da forma que a gente não espera. Então é no caminho da obediência que o Senhor entrega para você. Às vezes, no seu coração, ele tá muito... Meu Deus, é um ídolo no coração o casamento, né? É um ídolo. Eu preciso ter. E hoje, então, que não há tanta demanda, né? Não tem tanta mão de obra. Verdade. Então, essa expectativa toda preciso, colocada. Né? Eu quero. E às vezes o Senhor tá querendo que você quebre esse ídolo. Isso. Você precisa quebrar isso. Falou tudo agora. Caraca, Isa, é verdade. Porque se tiver ídolo, se tiver alguém... que roube esse plano de Deus, né? Que roube você da presença de Deus. Roube você, exatamente. Não adianta. Ele não vai dar o que te tira dele. Não vai. Não vai. Não vai. Quanto a gente precisa estar preparada para isso. Forte isso que você falou. Sim. Caramba. Porque a gente acha que o Senhor tem que fazer no nosso momento, mas... Deus nunca vai entregar aquilo que vai te tirar da presença, do lugar da presença. Pra Ele importa mais você com Ele do que você com outra pessoa. Isso. Ele te quer pro céu. Exato. A gente tava falando, Ele quer levar você pro céu, minha vida. É verdade. É porque assim, a gente fala, não, mas eu quero casar. E você, quando você quer pro céu? Quando você quer pro céu? A gente tava falando isso agora, é eternidade. O nosso olhar não tá sendo mais pra eternidade, né? Não. A gente até tava falando isso no camarim agora, que a gente sempre fala, não, morrer é lucro. Nossa, meu Deus do céu, porque nós vamos morar no céu, a gente canta todos os louvores e tal. E nesse momento, tipo assim, então tá bom, vem pra mim. Não, Jesus, vem ainda uma quero doença, casar. Vem uma doença, eu quero casar, não sei não. Como que tá o nosso coração, né? Queria até que você falasse um pouco sobre isso, sobre... A gente fala muitas palavras, né? Em pregações, em muitas coisas, mas na prática a gente não vive isso. Não, há uma diferença entre você estar nele e estar com ele. Né? João 15 vai dizer isso muito claro. Jesus mesmo vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador e vós sois os ramos. Toda vara que estiver em mim, ela não produz, ela será cortada, porque de nada pressa não ser para vir além e queimar. Mas toda vara que tiver em mim e as minhas palavras estiver nela, essa gera muito fruto. Então perceba, na mesma videira tem vara que dá e tem vara que não dá. A pergunta o problema é a videira? O problema é a vara. Então, é possível eu estar em Jesus e não gerar alguma coisa? Porque eu estar nele não é o suficiente. Ele também tem que estar em mim. O que é estar nele? É o ir à igreja, é o frequentar o culto, é o participar de uma célula. E o que é ele estar em mim? É o caráter forjado, é a conduta lapidada, é a essência mudada. Então, muito mais do que ir até ele, eu preciso ter dele em mim. E isso não está atrelado a um ambiente religioso, a um lugar geográfico. Isso é sobre eu, sobre a minha vida, sobre o meu caráter, sobre o meu espírito alinhado em koinonia, comunhão, entrelaçado com ele. Então, eu preciso entender que a minha visão de eternidade, ela só é possível quando eu estou em Cristo. Né? Não somente estar nele, mas ter dele em mim. E aí a gente confunde muito
É por isso que tem gente que vai à igreja e sai do mesmo jeito. Porque ir à igreja não muda a minha vida. 2 horas de culto não vai mudar a minha história. O que vai mudar a minha história é quando as portas se fecham, a luz apaga. E aí, será que ele vai comigo para casa? Será que no meio do trânsito, voltando, ele tá comigo dentro do carro? Então, é a vida com o Senhor. E esse olhar de eternidade, ele vem literalmente para nos desfocar do que é fútil, do que é passageiro. Nós estamos aqui agora, daqui a pouco nós não estamos mais. A pergunta é, quem tem o controle da vida? Você sabe quando você vai morrer? Eu não sei também quando eu vou. A gente acha, vamos ficar velhinho, é o que a gente pensa. E no final das contas, o que vai sobrar é o quanto eu estive nele. E aí? Isso vai determinar o meu pós. Então, a gente precisa ter esse olhar de eternidade justamente por uma vida intrínseca com Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é o que eu posso produzir, né, Marta? Não é o que eu posso fazer, não é o que eu posso exercer, mas é o quanto eu recebo dele, o quanto que eu estou disposta a receber as palavras dele e assim poder gerar frutos. E frutos, como diz Paulo, que permaneçam. Né? Esse olhar da eternidade, ele diz muito sobre a distância que eu tô de Cristo. Então, a falta de... Como que você olha a morte? Você tem medo? Como que você olha a vinda de Jesus? Te estremece pensar que a qualquer momento a trombeta vai tocar e você não tá mais aqui? Como é que você enxerga isso? Te dá uma angústia ou te dá prazer? A salvação te dá contentamento ou te dá medo? Isso diz muito sobre o nível de intimidade que eu tô tendo com o que é eterno. Sim. Né? Pensar na vinda de Jesus com alegria diz muito sobre o desprender das coisas terrenas. A gente precisa alimentar isso. E falar... Todo mundo canta, né? Todo Morte mundo. e choro. Todo mundo. A gente, realmente, como diz a música da nossa amiga Suede Silva, porque pararam de falar do céu. Hoje a gente não fala mais sobre isso. Nas igrejas, antigamente, fazia todo aquele estudo de Apocalipse, que não sei o que lá, e todo mundo ficava, meu Deus, Jesus vai voltar. Pensando. Temor, né? Meu Deus, eu não posso pecar porque Jesus vai voltar. Sim. E é isso, eu quero viver com ele. E toda hora a gente cantava sobre isso. Hoje, a gente só quer realmente bens materiais. A gente quer receber, a gente quer ficar bem na vida. Um dia eu ouvi uma frase, Isa, esses dias atrás, até falei para uns amigos em roda, e essa frase, assim, me impactou muito. O diabo não precisa te destruir se ele consegue te distrair. Para ele é mais lucrativo. A intenção do diabo não é destruir você, se ele consegue distrair. Então, qual é a preocupação dele? Vou brilhar os teus olhos. Né? Eu quero brilhar os teus olhos. Eu quero fazer que você sinta prazer com aquilo que te desfoca do que de fato é eterno. Então, a minha casa, o casamento, o meu emprego, o aumento de salário, o status que eu quero chegar socialmente, tudo isso tem brilhado muito mais do que a eternidade. Né? Porque se é a questão que a gente falou do abdicar, do seu sonho, para viver o que Deus tem. Então, a intenção de Satanás e uma das armas dele, desde sempre, que não é nova, é a distração. Eu vou te distrair, por exemplo, Isaías vai dizer, e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A pergunta é, como que um profeta não viu o trono de Deus antes? E tinha profecia de Deus na boca dele, era um homem de Deus, foi um homem reconhecido como um canal de Deus ao povo. Por que ele não viu o trono de Deus antes? Porque um trono da terra precisou ser destronado, para ele conseguir enxergar o que é eterno. Um rei da terra caiu para ele entender, esse daqui morre, mas o que tá lá, ninguém consegue tirá-lo daquele lugar. Então perceba, a distração com o trono do que tá aqui não o fez enxergar o que era eterno. Então eu só consigo enxergar a eternidade de Deus quando de fato eu destrono algumas coisas daqui. E esse é o desejo do céu. É verdade. Gente, a gente precisa caminhar olhando para a eternidade, Com né? certeza. A gente precisa. Às vezes eu fico tão ansiosa, preocupada. Hoje mesmo eu falei, meu Deus, tô preocupada com tanta coisa para fazer e tanta... Tudo bem, você é ser humano, natural, o Senhor, Jesus passou por todas essas coisas, ele entende, né, os nossos sentimentos, entende tudo que nós passamos, mas a gente acaba deixando de confiar no Senhor, Isso.
pegando tudo, colocando os pés pelas mãos, vai se precipitando, vai se distraindo do propósito. Sim. E aí vai passando, a vida vai passando, e aí a gente não vai vivendo aquilo que Deus tem pra nós, a gente vai atrasando, porque por diversas vezes a gente atrasa aquilo. A gente mesmo. Igual o povo no deserto. Era pra eles terem ficado pouco tempo lá. Eles ficaram 40 anos, morreram no deserto. E assim, por quê? Porque quiseram, né? Porque murmuraram, porque não compreenderam. Tudo caía do céu, a comida caindo do céu, reclamava, preferia a comida lá do Egito. Eu preferia... A gente tava falando no carro, né? Eu falei sobre isso no carro. Eu preferia comer o que tava sendo escravo. É a falta da dependência, Isa. Uhum. É a falta de dependência, porque a saudade, esses dias eu tava lendo essa passagem, tipo, é uma passagem muito conhecida, eu já ministrei várias vezes. Só que o Senhor falou, Bruna, leia de novo. E eu fui ler assim, e eu falei, eu não tô entendendo nada. É a mesma coisa, o povo tá o povo ingrato, com saudade de viver o que o Senhor tirou eles da escravidão. Ai, que saudade da cebolinha, da abobrinha. Falei, que povo ingrato, tinha fulminado todo mundo ali já. É verdade, Aí o Senhor falou, não, Bruna, eles não estavam com saudade da escravidão, nem do Egito, nem de Faraó. Eles não estavam com saudade da cebolinha, eles não estavam com saudade da comida. Eles estavam com saudade do não precisar depender. Eu falei, como? Ele falou, é exatamente isso. Porque no tempo que eu não preciso exercer a minha fé, o meu trabalho traz o que eu preciso, pode não ser muito, mas é pouco, mas veio até mim. Uhum. Só que o depender é desgastante, Isa. Você confiar em Deus. Aquele testemunho que você contou. Uhum. O que é mais fácil? Pegar meu dinheiro, comprar passagem e ir. É. O que é difícil? Ficar no aeroporto esperando se cumprir a palavra que ele falou. No jeito que ele falou. Isso é difícil. É. O cenário dizer, não tem como acontecer. E você dizer, mas vai, porque eu tenho uma palavra. Isso é desgastante. Porque é um embate da realidade com a fé. E nós não estamos tão forjados. Quando eu digo não estamos tão forjados, é porque há um espírito e há uma carne. Não tem como fazer essa divisão. A gente, ao mesmo tempo que nós somos seres naturais, nós somos seres divinos. Então, há uma luta constante. Só que o problema é que a gente acaba ficando desgastado na luta. Ai, eu tô cansado. Por que a gente não faz o que tem que fazer? Você não sabe o que você tem que fazer? Ai, eu tô fria na fé. Você não sabe que orar vai resolver? Uma vida constante de oração, de leitura? Por que você não faz? Porque é desgastante me posicionar. Ter que acordar de madrugada. Por que você não vai orar já que ele te acordou? Porque você sabe que se você se posicionar, vem luta, vem retaliação, vai acontecer algumas coisas. Um amigo meu falou esses dias pra mim, olha só. E eu falei, é por isso que as pessoas não se posicionam. Eu falei pra ele, ora por mim, tô passando por uma situação assim, assim, assada. Ele falou, mas também, você ora demais. Meu Deus. Você se consagra demais. Vocês estão muito perto do céu. Então, olha o entendimento. Como se a minha vida, não muito comprometida, não fizesse Satanás investir tanto em mim, porque, na verdade, eu estou onde ele quer que eu esteja. E o meu posicionamento faz ele me atacar porque eu estou onde ele não deseja que eu esteja. Só que, na verdade, a nossa visão deveria ser, e o guarda de Israel, que não dormita, ele não me protege? Então, o meu posicionamento, ele é muito importante para eu entender, né, que a vida da dependência é tudo que Deus espera de nós. Você consegue depender dele completamente, confiar nele, faça isso. Faça isso, não tenha medo de viver o que ele tem pra você. Descansa mesmo que a realidade seja, meu Deus, falando pra você, não tem como, você vai descansar. Você tem dívida pra pagar, você tem um futuro pra planejar, mas descansa nele, você tem uma palavra. Né? E que pra quem tem uma palavra, tem tudo. Tem tudo. Não precisa de mais nada. Nada. Né? A gente fica procurando outras coisas, mas a palavra do Senhor já nos garante. Nos né? garante. Às vezes eu já ouvi uma pessoa falando, mas Deus tá me chamando pra entender um pouco mais sobre libertação, sabe? Pra mim entrar nesse ministério e tal. Aí uma menina falando, eu falei, Deus tá falando com você? Tô, mas eu tenho medo. Porque aí se eu expulsar o demônio lá, o demônio vai vir na minha casa. Aí eu sei que lá. Aí eu falei assim, menina, é se o medo do povo lá. O Senhor está contigo. A gente tem que ir e fazer mesmo. Imagina se a gente parasse e falasse assim, não vou fazer porque o inimigo vai me atacar. Quem é maior?
é Satanás, É a que falta já da confiança. é um derrotado. Já é. Já O fim dele já tá escrito. já tá escrito. E não é gente. bom. E ele sabe, é por isso E que ele é sabe furioso. disso, ele falou assim, então, no fim de ninguém vai ser bom, né? Vai acabar com o fim de todo mundo. Eu não vou sofrer só. E a gente tá caindo nisso, nas armações, nas coisas do Nos diabo sofismas todos dele. os dias, né? Ele entra nas nossas mentes e fala assim, você não pode. Verdade. Não se posiciona não, se você se posicionar, aí vai vir coisa pro seu casamento. Uma Uma vez o inimigo falou comigo, ele falou comigo. Uhum. E eu tô fazendo um de casal aqui, né? Certo. Também. Alguns episódios de casal e eu trouxe meu noivo pra entrevistar comigo alguns casais. Uhum. E a gente tem falado sobre família, sobre Deus, sobre santificação, sobre espera. A gente tem falado sobre tudo isso. E aí um dia antes de dormir, eu ouvi o inimigo falando comigo. Continua fazendo isso sobre casamento, Olha. que eu vou destruir o seu. Eu acredito. E aí eu fiquei assim, Satanás. Maior é quem fez a promessa. Com certeza. Maior é quem prometeu que iria acontecer. Ele não só promete, né? Ele protege aquilo que ele promete. Então a gente precisa ter confiança nisso. E teve um dia que eu falei, gente, e tudo começa a dar errado. Tipo assim, começou várias coisas a dar errado. Eu fazia o podcast, no dia do podcast do Pra casal, te distrair. era né? eu e meu noivo brigando por conta de uma pipoca que caiu. Aí eu falava, meu Deus do céu, Sai, cachorro Senhor velho daqui. Jesus. Aí eu, Senhor amado, eu falei assim, não, a gente precisa estar posicionado no Senhor. Entendendo que o mundo espiritual está em movimento. E por mais que o inimigo tente, a gente tapa as brechas. Com a gente vive aquilo que o Senhor nos chamou pra viver. Com certeza. Porque aí vem restauração de pessoas, restauração de casamentos, restauração, mudança de mentalidade, de vida, de tudo. E quando acontece isso, Satanás quer fica ver. triste e Deus fica o quê? Vitorioso. É isso aí que acontece. Mas bora lá, vamos pro próximo tópico. Eu queria que você contasse um testemunho seu, algo assim que te marcou muito, para abençoar as nossas vidas. Você já tem compartilhado bastante coisa, mas um testemunho assim que você fala, meu Deus, eu preciso contar para edificar alguém nesse podcast. Glória a Deus. Gente, bom, pensando aqui em um testemunho que eu ainda não contei, né? Pode ser esse daí da questão do emprego, né? Eu lembro quando Deus foi num culto de domingo, nunca vou me esquecer. E ele falou assim pra mim que eu não iria mais trabalhar, aquela situação que eu já falei aqui. Que ele tava me tirando, que eu ia depender e comer do que ele trouxesse pra mim. Naquele momento, eu confesso que foi muito difícil pra mim pensar, viver isso, mas eu estava tão assim, entregue a ele, porque Deus vai nos colocar às vezes em situações de perda, só pra gente entender que o único ganho é ele. Então, independente, pra quem tá perdendo, qualquer coisa que vier a mais é lucro. Seja pequeno, grande. Então, eu perdi tudo. Tinha perdido naquela época emprego, tinha perdido amigos, tinha perdido pessoas, tinha perdido ambientes. Então, ele se apresentou e disse, eu tô aqui, você quer? Eu falei, quero, é lucro, né? O senhor quis ficar ainda, não vai embora? Vai ficar? Então, eu quero. E aí, ele veio e me deu essa proposta. Então, eu falei, bom, eu vou viver o que ele tem. Não aceitei com muita empolgação, mas eu falei, vou viver o que o senhor tem pra mim e amém. E ali, Deus fechou as portas de emprego de fato. Comecei a viver a itinerância na minha integralidade. E aquilo foi ficando difícil para mim, porque não estipulo valor. Então, ficou quanto que entra no mês, como que vai ser fechar isso aqui, e essa dívida para pagar, meu Deus, tem misericórdia. E aí o Senhor falou assim para mim, entra na faculdade de volta. Eu tinha trancado na época. Falou, volta pra faculdade. E eu falei, mas como? Não tem como eu assumir uma dívida mensal com algo que eu não sei se eu vou conseguir dar conta de pagar minhas dívidas e essa dívida. E o Senhor pra mim, volta pra faculdade. Voltei pra faculdade. E o Senhor falou assim pra mim, eu vou prover todas as suas mensalidades. E aí eu lembro que naquele ano, foi no meio do ano, eu entrei em julho, voltei pro semestre, fiz a faculdade. Quando foi em janeiro, era a rematrícula mais mensalidade. São 2 parcelas em janeiro, né? E aí eu, naquele ano, não tive muita agenda em janeiro. Se eu não me engano, eu tive umas 3, 4 nesse ano que eu voltei. E aí, passando por esse processo e já em desespero.
Eu não vou ter dinheiro. O senhor me mandou entrar pra quê? Pra me envergonhar e dizer tranquei de novo? E ele, confia em mim, confia em mim. Do nada, uma agenda me liga. Um pastor muito amigo meu me viu nascer. E ele falou assim, filha, você consegue vir ministrar aqui no Janeiro Profético, né? A Debrais Madureira, a gente tem esse costume de fazer nas igrejas de Janeiro Profético. Vou. Fomos. Fui lá. Quando acabou, ele falou assim, olha, não é muito, mas é o que Deus tocou no meu coração. E eu tô aqui te abençoando, Deus abençoe sua vida. Quando ele falou não é muito, eu já falei, meu Deus, já era. Não vou conseguir pagar. Quando cheguei no hotel que eu abri, era o valor exato da rematrícula e da mensalidade. Na hora, eu comecei a chorar, o senhor falou pra mim, eu cuido de você. Eu não chamo ninguém pra viver na minha dependência, pra ficar com falta de nada. Aí, ali eu entendi que obedecer ao Senhor é você ter plenitude na vida. É não enxergar o que Ele tem pra dar, mas saber que o que eu preciso vai acontecer. E ali eu vivi aquele milagre e concluí minha faculdade. Com todos os meses o Senhor trazendo a mim um recurso material e financeiro. Então eu quero dizer para a sua vida que você não precisa entrar em desespero. Volte à tua paz. Volte ao teu lugar de descanso em Deus. Se você tem uma promessa, uma palavra de Deus, não importa qual seja o cenário, Ele vai chegar, irmão, mas nem que seja nos 45 do último tempo. Ele aparece e faz acontecer. Como eu fiz a faculdade de Direito, dependendo de Jesus. Total. E Ele deu e fez e cumpriu-se a sua promessa. Meu Deus. Foi isso. É um testemunho que eu tenho, assim... Que muito hoje forte. eu olho e falo, Bruna, você não pode ter medo. Tá maluca? Olha o que você viveu. Nossa, demais. Vai, confia, vai acontecer. E Deus me deu esse testemunho. Muito forte. Se Deus... Hoje a gente tá nesse podcast, a gente só tá falando de obediência, Não é? de confiança. Tá em torno disso. Só tá em torno disso. Confiança, é verdade. Pega obediência, aí. Você verdade. que abriu esse podcast não tem nem pra onde fugir. Se o Senhor te direcionou... Volta pro bar. Se não tivesse aberto, era melhor não ter aberto o podcast. Agora que tá, Deus já falou, agora tem que obedecer, Verdade. né? Tem que caminhar em obediência, Verdade. que é bom, é bom. Tem proteção. Tem proteção, o Senhor tá contigo. Tá. É melhor do que ficar andando num lugar que Deus não quer que você ande. É, ali com pessoas que acontece Deus de não tudo. quer que você ande também, né? A Verdade. gente falando sobre mesas também, né? Sobre lugares certos, sobre oportunidades certas, né? Sim. Hoje a gente tem visto muita gente, vamos fazer um network, vamos fazer, juntar uma galera aqui, Misericórdia. e aí você fala de você, eu falo de não sei o que lá. Meu, tem alguns lugares que tudo bem, é pra abençoar as outras pessoas e tudo mais, mas hoje tem muita gente que vive movido nisso. Eu até falei, meu Deus, eu preciso parar, porque aqui na região onde eu moro, tudo é por interesse. É tudo assim, você pode me trazer isso, então eu posso te trazer isso. Aí a gente se torna amigas por conta disso, Exato. sabe? Aí eu falei, Senhor, me guarda, Não há uma troca saudável, né? me guarda disso, me guarda dessas amizades, né, por interesse, me guarda dessas mesas erradas. E aí, às vezes, o Senhor nos esconde de uma forma que a gente não espera. Aí a gente fala, meu Deus, porque o Senhor também não posso ser amiga de quase ninguém, né? Mas eu queria até entrar nesse ponto que a gente não colocou aqui, mas de amizade. Sabe? Forte. De amigos, de estar com as pessoas certas, de andar com as pessoas certas, né? Vivendo na itinerância, vivendo em várias igrejas, assim, às vezes é tanta correria que às vezes a gente não consegue estar junto com as pessoas, né? E como tem sido pra você entender as amizades certas, as mesas certas, caminhar nos lugares certos, entrando nas portas certas, porque nem todo convite é um convite de Deus, Isso. sabe? E como que tem sido isso pra você? Eu tenho aprendido, Isa, que as pessoas certas, elas conseguem enxergar o que Deus já projetou em mim. E elas me levam para este lugar, mas não me afasta dele. Então, quando a gente entra no caminho do cumprimento do propósito de Deus, a gente também vai ver de tudo, né? A gente vai ver gente que vai estar perto de você enquanto ela tá no mesmo nível que você. Quando ela percebe Deus lhe usando de uma forma diferente.
aumentando algo em você que não foi acrescentado a ela, o rosto já muda, o sentimento já é outro. A gente percebe gente que tá perto só pelo nome, para ter ali um momento de acesso a lugares que ela não conseguiria, se não por intermédio seu. Então, a gente vai vendo de tudo. Só que a gente percebe que nem toda porta aberta é pra gente se entrar, né? Nem todo convite, como você mesmo usou e foi muito feliz, é de Deus pra nós. E como que a gente percebe? Isso vai agregar no que Deus tem pra minha vida ou não? Então, a gente precisa sempre fazer essa análise. E com a amizade ela tem um poder tão grande na nossa história que ela determina o que eu vou viver no futuro. Isso é bíblico. E eu quero trazer aqui rapidamente a palavra sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu acho lindo quando diz assim, e ouvindo que Jesus iria passar. Ela foi movida àquele lugar pelo que ela ouviu sobre Cristo. Então, o que ela ouviu sobre ele a moveu na direção certa. Porque são 12 anos de fluxo de sangue, correndo atrás de lugares que não ajudaram, não levaram ela a uma cura, mas só a gastos e gastos, perdas e perdas. É tanto que é claro dizendo, e perdendo tudo que tinha. Só que quando ela ouviu que Jesus iria passar, o que cresceu nela imediatamente? A fé. É tanto que ela disse, se tão somente eu tocar na hora do seu vestido, eu sei que eu serei curada. Mas aqui a grande questão está no quê? Naquilo que eu deixo o meu ouvido absorver e o meu coração nutrir. Ela ouviu. Se ela não tivesse dado ouvido para a pessoa que leva ela a Cristo, ela teria ido? Ela não teria ido. Ela poderia dizer, porque Jesus já era famoso, se ele é tão poderoso, se ele é tudo isso, que ele venha, cansei. 12 anos indo atrás, agora Jesus vai conseguir me curar. Fui atrás de médico, fui atrás de especialista, gente que tinha aí falando que conseguiria com esse remédio resolver, ninguém resolveu. Agora eu vou lhe ouvir dizendo que vou até Jesus e ele vai conseguir me curar? Então perceba, o que levou, eu vasculhando o texto, né? O que talvez levou a crer? A experiência de alguém. Alguém diz assim, olha o que ele fez em mim. Você lembra que eu era cheia de lepra? Mulher, quando eu toquei nele, eu fui curada. Vai lá você também. Então, perceba que o dar ouvidos para a voz certa e para aquilo que é o meu propósito de cura, de vida, me leva, não me afasta. Né? Alguém poderia dizer para ela, você vai até Jesus, um monte de gente, uma multidão, todo mundo toca, não sei nem se você vai conseguir chegar perto. Ou, você nem pode chegar. Você é impura. Você vai fazer ali o quê? O que você vai tocar nele? Você não pode estar ali. Então veja que a pessoa que me relaciono, ela dita muito, muito para onde eu vou. E eu preciso dar ouvidos para a voz certa. Se essa mulher tivesse dado ouvidos à voz errada, ela não teria recebido o que ela tanto desejava. Mas a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, a conduziu para viver o seu milagre. Então, escolher as mesas. Bruno, isso é egoísmo? Não. Jesus escolheu quem ia andar com ele. Mas isso não fez dele uma pessoa inacessível diante da multidão. Eu posso estar com todos, mas não ser para todo mundo. Eu posso estar aqui nessa mesa, bater um papo com todo mundo, tomar um café, mas não trazer você para minha vida e para minha intimidade. O que nós precisamos entender? Que as escolhas que eu preciso fazer devem ser feitas mediante aonde eu quero chegar. Como que eu quero ser cheia do Espírito Santo se eu só ando com gente fria? Porque eu quero ser menina de oração. Anda com quem só ora na igreja e ora porque ainda pede para fechar o olho, levantar a mão e orar. Eu quero ter a revelação da palavra se eu ando com quem não conhece a palavra de Deus. Então eu preciso me relacionar e estar com quem já está onde eu desejo chegar. Esse é o poder da mesa. A mesa transforma. É tanto que Jesus, no seu momento mais difícil, dos 12, pegou 3. Eu preciso saber que todo mundo não é para todo tempo. Né? E todas as pessoas... Tem gente que a gente tem, Isa, você sabe disso, só para tomar um café. Ela é boa, a companhia dela é gostosa, você vai rir pra caramba. Mas você não pode contar um segredo pra ela que ela tem a língua grande.
Né? Tem gente que você só pode contar os segredos. Você tem que ser um pouco mais espiritual, porque se você for muito você assusta. Aham. A gente tem que saber lidar, cada gente é gente. Sim, e entender também o discipulado, né? Você é líder, né? Sou Nossa líder. igreja. E às vezes eu também sou. E, tipo Que assim, às vezes a bênção. gente confunde algumas coisas, né? A Confunde. gente fala assim, meu Deus do céu, eu tô andando muito com essa pessoa, mas eu tô discipulando. O Senhor nos entregou ela pra discipular, pra ajudar, pra dar palavras, pra dar direção. Não pra ser nossa amiga confidente. Isso. E às vezes a gente, na liderança, muitas difícil. vezes a gente não consegue Separar. separar isso, né? Porque A uma gente pega coisa, um carinho. a gente pega um carinho, a gente quer compartilhar e a gente acaba falando coisa que não é pra falar, né? Cuidado, A não gente acaba fale envolvendo a aquilo. amizade. Aham. E não falar aquilo que Deus não tá pedindo pra você falar. Que é o que Né? você sente. Porque às vezes Não a é o gente que ele mostra quer falar. o nosso tesouro pras pessoas, né? Aí isso me lembra até um vídeo que eu vi na internet sobre a gente mostrar tudo, né, pras outras pessoas. Eu vi E aí o esses inimigo dias. ter esse acesso Esse pra acesso e roubar. desestabilizar o alicerce, né? Sim. E exatamente isso, a gente acaba mostrando tudo. Claro, hoje em dia tudo a gente posta, né? Aí a gente vai postando e tudo mais. Mas assim, aquilo que a gente tá postando tá sendo intencional? Ou você só tá mostrando pra mostrar um status ou algum lugar que você tá, ou algo assim do tipo? Mas ou você tá sendo intencional com o seu Quer público, agregar alguma coisa. né? Porque hoje a internet, ela tem sido uma ferramenta poderosa, né? Muito poderosa. Demais. Tem levado as pessoas, assim, a palavra de Deus chegar Verdade. muito longe. E também o inimigo vai usar Usa essa ferramenta, disso, né? usa. Demais, É muita né? exposição. A exposição, ela deve ser na medida. Sim. Na medida. A Viviane Martinello, ela fala Amo muito ela. no livro dela, sobre esse tempo de esconderijo, né? Esse tempo que o Senhor nos esconde. É verdade. E o tempo que o Senhor nos faz sair, né, do esconderijo. E existem momentos que a gente precisa estar assim. Eu acho que de repente tem alguém ouvindo isso e fala, meu Deus, mas eu tô escondida aqui. Não tenho muitos amigos, ninguém me vê. Mas você tá gerando te algo. Tá forjando você, tá moldando você pra viver aquilo. É verdade. E viver nesse esconderijo, assim, nem sempre é fácil, Não. né? É um momento que você fala, eu tenho o Senhor e isso é suficiente e eu só preciso disso. E realmente eu tô tocando nesse assunto porque o Senhor tá me levando a falar isso pra alguém. De repente tem alguém ouvindo, seja você, que você tá escondida no Senhor. Você fala assim, meu Deus, não consigo, não tem ninguém pra me ajudar. Mas fique em paz, porque é o Senhor que tá fazendo isso. É o Senhor que tá permitindo. Mas na hora que o Senhor mostrar pra você, Verdade. vai ser o Senhor, não vai ser você que vai se mostrar. Sabe? Ele mesmo levanta. E pare de contar aquilo que Deus não tá pedindo pra você contar pras Verdade. pessoas. Tem coisa que a gente tem só que viver. Uhum. Só viva, desfruta disso. E aí é onde a gente conhece o nosso coração. Quando a gente sente muita necessidade de postar alguma coisa, uma vitória, uma conquista, a gente vê que o nosso coração tá voltado no que a gente ganhou, não no dono da bênção. Né? Porque quando a gente quer realmente desfrutar da bênção e só viver, a gente só quer viver, a gente não tá preocupado se vão saber que Deus lhe deu, que Deus tá fazendo. Só desfrute, melhor do que mostrar o que tá sendo feito. É você sentar aos pés dele e só receber. E desfrutar da presença dele ali. Uhum. Né? E deixe que ele mesmo faça isso. Sim. Né? Que ele te conduza a esse lugar de mostrar. Você falando, Isa, eu lembrei de Elias na hora. Na hora. Porque Deus esconde Elias depois de um grande feito. Sim. Ele já estava escondido. É verdade. Né? Ele era de um, vamos dizer assim, de um interiorzinho, Uhum. uma cidade muito pequenininha, que não tinha luz sobre aquele lugar. Aí Deus joga a luz naquele lugar, levantando ele dali, pra ir, vamos dizer, pra capital e desafiar os reis. Não é? Então, houve uma aparição muito poderosa, se a gente pode dizer assim. Houve um peso de Deus sobre a vida dele, dizendo, mostre que quando eu desço na vida de alguém acontece. Deixa eu lhe usar. E pá, acontece. O que vem? Eu vou matar você. Que me faça assim os outros deuses, se amanhã eu não fizer isso contigo. E aí ele foge. O Senhor permite ele se esconder. E aí é lindo, Isa, sabe por quê? Muito mais do que Deus me esconder, é eu querer me esconder nele. Eu preciso encontrar nele o meu lar. Deus precisa ser o meu lar. E toda vez que ele descer de forma possante,
poderosa em mim. Eu preciso voltar para esse lugar e dizer, ai, Jesus, é só aqui na sua presença. Você entende? Porque ali é que nós estamos protegidos. Aonde? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente tem o quê? Descanso. Então ele entende, eu fiz o que eu tinha que fazer, e agora? Agora eu preciso descansar, vou voltar. Ele se conduz ao deserto, deixa o menino e vai. Né? E aí Deus aparece, o anjo do Senhor, né? Dá a ele comida, pão, a gente sabe disso, né? O pão, a água, alimenta ele, não o manda voltar, só acorda e diz, levanta, come e bebe. Depois ele anda mais distante, entra dentro de uma caverna, aí sim que Deus manda voltar. Então perceba que esse momento de estar escondido em Deus, ele é necessário para te estruturar para algo poderoso que ainda vai vir. Né? Ele como o professor do profeta Eliseu, como né, preparando o seu sucessor. Então houve algo mais poderoso depois disso. Só que ele precisou antes disso se esconder em Deus. Então é muito importante. Isso que você falou foi lindo. Né, no esconderijo do Senhor. Com certeza. Porque também, às vezes, se a gente continuar caminhando, a gente vai sempre na força do nosso braço, né? Eu consigo mais um pouco, consigo mais um pouco. Aí, de repente, você cansa no meio do caminho, e aí quando você cai, filho, todo mundo vê. Vai cair porque Deus não tá te pedindo pra você caminhar tanto. Isso. E você fazendo coisas que Deus não quer, não é pra fazer. Pegando peso que não é pra você pegar. Fala assim, mas eu quero fazer, Senhor, eu tô aqui na tua casa, me dá isso, me usa nisso, me usa naquilo. E o Senhor, minha filha, vai com só calma. Se mantém viva. Já é um grande milagre. Porque a gente acha muito bonito. Fala assim, meu Deus, eu quero pregar igual a Bruna. Eu quero pregar. Meu Deus. É verdade isso, brincadeira. Vamos pregar igual ela. Deus vai me... Mas tem dons específicos para cada pessoa. Você não tem que tentar vou treinar minha voz para falar igual a Bruna, porque eu acho que vai ter mais poder, mas vai ser mais top. Porque tem gente que pensa isso. E se eu, na hora de cantar, eu cantar assim, com a voz assim, igual a Lauriette, será que uma unção vai descer mais? Não, o Senhor te deu algo específico. Se você faz isso, você tá menosprezando aquilo que o Senhor te deu. Porque Deus te deu um dom específico que você não quer usar, você quer usar único, né? O dom de outra pessoa que você nem tem, aí você vai passar vergonha, né? Aí vai passar vergonha. Use suas armas, Davi. Aqui a gente caminhando pro fim já desse podcast, conversa muito boa, mas é sobre a pregação, né? Agora eu quero falar para as pessoas, mulheres, né, que tem esse chamado de pregação, de ter essa palavra, de entender que precisa se posicionar para isso. Eu queria que você desse algumas dicas para essas meninas que estão iniciando no ministério. Hoje o Senhor tem levantado muitas mulheres. Verdade. Eu tô achando isso incrível, né? Verdade. Porque o que o Senhor tem feito no meio das mulheres, antes não se via mulheres pregando quase eu não via. Era poucas mulheres pregando. E hoje Deus tem levantado muitas mulheres em posições de muito sucesso, uma posição grande, de muita relevância, né, no nosso meio, para resolver, para falar, e tá sendo muito especial isso, sabe? E eu creio que é algo poderoso que o Senhor tem feito na Terra. E a gente tem feito parte disso, né? Glória a Deus. E você que está assistindo também faz parte disso. E eu queria que você desse umas dicas para quem está começando, o que você faz, sabe? Tipo, em questão de estudo mesmo, sabe? Em questão, eu procuro sempre estudar, eu procuro sempre estar... Porque tem gente que também quer pregar, mas não quer estudar, não quer orar, não quer fazer nada disso, não quer... É verdade. Só quer que a palavra venha assim, não vem. Não vai vir, né? Não vem. Me dá umas dicas pra esse povo. Tem que buscar. Eu tô começando também, eu não tenho muito o que dizer não, mas o que eu sei, eu vou compartilhar aqui. Eu acho que o primeiro entendimento que você tem que entender é que você não transmite um estudo, né? Você transmite o que você vive em Deus, né? A gente não lê a Bíblia para estudar, ela é muito mais do que um livro, né? Ela é a boca de Deus. Então, eu acho que as coisas têm que ter vida. A palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa. E ela se torna, eu acho que... Vou usar a expressão mais viva, não no sentido de que pode ter menos vida, mas ela de fato tem vida quando eu me preocupo em transferir exatamente como está escrito, sem adulteração, né? A palavra não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu penso, é literalmente sobre o que está escrito. E ela só tem efeito se for liberada na sua totalidade e em verdade.
Então, é a preocupação de você realmente liberar o que está escrito, sem colocar a sua opinião, sem colocar o que você acha, porque o efeito só tem quando ele não tem adulteração alguma, né? Remédio adulterado não gera o efeito que está na bula. Eu preciso recebê-lo da forma exata que ele foi projetado para ser transferido. Então, o meu conselho para vocês, meninas, hoje seria esse, né? Primeiro, que você entenda que a palavra de Deus e sua vida com Deus, ela é muito mais valiosa do que instantes de demonstração disso, né? A minha vida não é um microfone e minha vida com Deus não se resume a 1 hora de pregação. É mais do que isso e muito mais, né? Então, ali é só instantes do que, de fato, a gente deve viver no oculto. Mas eu acho que o mais importante que eu poderia lhe dar é se submeta à sua liderança em obediência. Se submeta a um pastoreio, né? A ovelha, ela tem necessidade de ser pastoreada. E eu quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Eranildo, pastora Lena, que me abençoam e me pastoreiam hoje e se preocupam em olhar para mim, não com olhar de itinerante, mas com olhar de ovelha. Na minha igreja eu sirvo, eu varro, eu limpo, eu ajudo na escala de auxiliar, ali eu não sou a pregadora, né? Eu sou serva e eu quero também louvar a Deus pela vida da minha liderança do Ministério de Madureira, sou assembleana, e o bispo Samuel Ferreira, e quando eu falo dele, é impossível não citar a bispa, que foi quem forjou e deu luz ao meu ministério, e falar dela para mim é me lembrar de que quando eu não me via, Isa, como eu, com os olhos de Deus, eu não me enxergava, ela já projetava em mim algo que eu não era capaz de ver. E eu lembro que um dia ela me disse uma frase, ela disse assim: é bom mesmo que você não se enxergue, porque é nessa falta de visão que Deus te protege. Eu nunca vou me esquecer dessa frase. E ela, infelizmente, já fazem, acho que 1 mês, né? Que a gente nos despedimos dela. E não tem sido fácil. Ela foi uma grande mulher na minha vida. Ela foi literalmente a líder, não só do ministério, mas que conduziu o meu e me projetou. E falando para você que está me ouvindo e que está começando como eu, se submeta. Se submeta ao legado de alguém. Permita que você receba, que alguém que está acima de você, que já passou pelo caminho que você ainda está trilhando, transfira a você, de fato, o legado que ela sabe, suas experiências, porque é exatamente isso que vai dar a você a estrutura que você precisa. Hoje, a minha pastora, ela tem 27 anos de idade. Pastora Marina Ferreira, né? A filha dela. Então, tudo o que ela pôde absorver da mãe, ela pegou e houve essa transferência. Então, que orgulho de dizer que a minha pastora é novinha, né? E tá transferindo a gente tudo que ela pôde receber e pegar da nossa líder e dizer que é isso que a gente até falou lá, né? Sobre a questão do legado, da sucessão. Você não faz só por você, você faz pela sua geração, você faz pela sua futura casa, pelos futuros que virão de você, né? Então, deve haver hoje uma preocupação de se manter firme, de pé, constante, porque não é só por você e não é só sobre você. Tem uma multidão de meninas vindo ainda atrás e que precisam receber de você a seriedade, o comprometimento, a responsabilidade com a vida com Cristo. Esses são os 2 conselhos que eu dou a você e que eu tento somar a mim. O primeiro, me submeter a um pastoreio, a uma liderança e absorver o máximo daqueles que sabem mais. E, por último, levar a minha vida com Deus a sério e não limitá-la ao que eu faço. Ela começa quando eu saio do púlpito, quando eu deixo o microfone e, de fato, transfiro naqueles instantes de ministração o que, de fato, tenho vivido com ele por detrás daquilo. Uau.
Eu acho que é isso. É isso mesmo. Eu vi que a filha da Keila, ela sumiu, né, no dia do velório. Não foi? Foi. No culto fúnebre. Isso. Eu tava assistindo até a live, eu falei, gente, eu não tava entendendo nada. Eu falei, meu Deus, sabe, o Senhor lá, eles decidiram fazer essa posse lá naquele momento. E eu falei, gente, isso daí é legado, né? Ela legado. tá assumindo algo que foi deixado. Isso é tão real, né? Que algumas pessoas até citaram como uma forma de desrespeito, mas a verdade do que acontece e do que aconteceu ali é que a obra de Deus, ela de fato não é sobre homens. Ela é de fato sobre se manter viva e contínua, né? Um dos maiores desafios de Jesus foi não morrer antes da cruz, porque a cruz era o propósito, né? Então era se manter vivo para viver o que ele tinha que fazer. E a bispa, com muita maestria, levou e conduziu seu ministério de forma muito nobre, muito excelente. E naquele exato momento aconteceu o que Deus quis que acontecesse. Deus agora tem por completo. Ele tomou para si. E o que fazer agora? Né? Não posso ter essa lacuna de o que será? Não, a igreja de Cristo, a continuidade está aí. Né? A pastora Marina recebeu, foi estruturada para viver aquilo. Então, a gente sente a dor, é humano. Nós estamos falando da bispa, ela está falando da mãe, mas o que é real também não pode ser ignorado. Há uma sucessão e ela é já. E é por isso que às vezes a gente não entende a celeridade do céu, né? Mas Deus é já, ele é Deus de já. As coisas já são para estar acontecendo. Você já era para estar onde Deus queria que você estivesse, fazendo o que ele queria que você fizesse. Não é no seu tempo, porque eu acho. Não, é já. Se posicione. Deus tem esse tempo. E olha, falando de novo, né? De posicionamento, verdade. Tá em torno disso. É já, é já. E foi lindo. E ela tá aí com toda a garra, claro, sentindo muito, mas sustentada pelo Deus que não só transfere, mas sustenta. Sim, né? Exatamente. E fazendo um trabalho brilhante. Eu lembrei daquela passagem em Josué, que bem lá no começo, no primeiro capítulo, Assim Moisés é morto. Moisés. Agora Josué vai. Tipo assim, ele fazendo Josué. Aconteceu. Josué tá morto, acabou. Para de chorar. E que ele aconteceu? falou no tempo de luto, né? Se o próprio Deus fez isso, né? A gente não pode questionar a forma com que ele nos posiciona, né? Porque talvez Deus conhece o nosso coração. Esses dias ouvi uma palavra. Noé teve estrutura brilhante para fazer a arca, mas não teve para fechar a porta. Porque Deus conhecia o seu coração, saberia que se mandasse ele fechar a porta, talvez ele abriria para quem não tinha mais que entrar. Então, esse posicionamento de Deus parece ser brusco, mas na verdade ele dizendo, meu filho, se eu deixar você viver esse momento de tristeza, você não vai resistir. Não vai. Então se levante agora no meio da sua dor e deixa eu fazer. E faça. A sogra de Pedro, né? Deus não levanta ela e cura depois. Deus não a cura e depois levanta. Ele primeiro a levanta e depois a cura. Sim. Então, tipo assim, levantando com febre mesmo, simbora, depois Vai. eu curo. Isso né? aí. E aí é o que a gente tem visto, né? Que na caminhada do que foi colocado naquele dia do velório, a gente vê que na caminhada do cumprimento do que a pastora Marina tem que fazer, a gente vê a cura. Né? Ela sorrindo, se levantando com veemência, com força. É isso. Sim, é o já. Exatamente. E também voltando, Josué, Jesus falou, seja forte e corajoso. Deus falou, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso porque eu sou contigo. Isso. Mas tipo assim, peraí, um dos meus maiores líderes acabou de morrer. Né? O maior. E aí, agora, pra mim conduzir esse povo teimoso até a terra prometida, como que eu vou fazer? Moisés não viu a terra, não entrou na terra, quer dizer, não entrou na terra. E eu vou ter que conduzir esse povo dizendo, tá, Moisés morreu, mas vocês vão entrar. E aí, agora como vai ser? Pensa como foi difícil. E o coração dele, pra ele, né? O coração de Josué não é o mesmo de Moisés, né? Moisés foi pastor, Josué ele sabia de guerra, entendia de arma. E agora como devolver? Aí é essa questão, Deus mudou o líder, mudou o tempo.
Isso. Ele estava requerendo agora um novo tempo do povo. Exatamente. Então, ele é aquilo, né? Mudou o sacerdote, mudou a lei, né? É aquilo que a Bíblia fala. E, de fato, é um novo tempo. Deus não está gerando só um novo cenário. Ele está gerando um novo mover. Um novo tempo, né? Tempo de Moisés orava, o pão caía do céu. No tempo de Josué, tá com fome? Vai plantar. Espera nascer. Quando nascer, tu colhe e come do que plantou. Deus estava despertando o povo para um momento diferente de intimidade com ele. Então, há um novo tempo sobre nós, né? Para uma nova estação, existem novas ferramentas do Senhor, né? Existem novas coisas. É uma nova faceta que ele vai mostrar dele agora. Que às vezes a gente fica chorando por aquilo que já passou. Tipo assim, mas era tão bom naquela época de Moisés. E vou dizer uma coisa, o saudosismo, ele é muito bom, mas ele, de uma forma não controlada, ele não se torna saudável. Porque olhar para trás com desejo de ainda estar lá me faz não aceitar o que Deus está movendo agora. E não é sobre um Deus que fez, é sobre um Deus que continua fazendo algo novo. Né? Então, a gente olha para trás com muito impulso, mas nós estamos empolgados com o que o Senhor vai mover e fazer. A gente sabe que vai ser lindo. É igual o vinho novo, não é colocado em odres velhos. Tem que ser tudo Tem novo. que ser tudo novo. E é isso, gente. Ô, Glória, se deixar aqui, a gente fica assim, só nas palavras, indo e voltando. Delicioso, muito bom. Mas foi muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada mesmo. Papo gostoso. Eu acho que, assim, hoje a gente teve várias palavras direcionadas, assim, Glória sabe? a Deus. Vocês conheceram um pouco da história dela. Mas foi muito especial ter você aqui com a gente. As meninas que estão aqui também. Muito obrigada por terem vindo. E que Deus te use por essa terra aí. Que você viva o melhor do Senhor nesse novo tempo, sabe? E que o Senhor faça aí. Tudo que Deus tem pra fazer, Ele pode te fazer muito rápido. E no momento que você nem espera, né? Eu creio. Então, em nome de Jesus, a gente profetiza muitas bênçãos sobre você. Obrigada, Isa. Foi um prazer estar aqui, gente. Amei estar com vocês. Na próxima eu vou entrevistar ela. Isso aí, ó. ela vai ser entrevistadora, O testemunho dela do casamento é lindo, meu povo. Vocês precisam ouvir. Gente do céu, lindo. Preciso contar isso mesmo. O pessoal tá me cobrando. Isa, de verdade. É que eu tô esperando tudo muito forte. se realizar. Isso. E aí a gente compartilha isso. Tudo, né? O povo vencer. Lá no dia do meu casamento eu vou... Gente... Ai, eu quero ao vivo, eu quero ao vivo. Eu tô aqui. Vai ser lindo. Mas isso. Gente, muito obrigada por terem assistido até agora o podcast. Eu tenho certeza que te abençoou, porque me abençoou a Bruna também. Glória a Deus. E eu quero pedir mesmo pra você compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante. Sigam ela nas redes sociais. Gente. Qual que é? É Bruna_Welling. Isso. Com 2 L's. Que ela vai postar o dia a dia dela lá, tá postando e tal, blogueirinha, e aí? O meu dia a dia não muito, gente. Mas as pregações, vai ter palavra de Deus lá pra sua vida. Vai ter palavra com certeza. E você vai ser abençoado. Também siga a gente nas redes sociais, @ouçaelapod. Lá a gente posta... Todo dia tem rios novo. Às vezes você segue alguém que só posta besteira. Lá só vai ser palavra de Deus. Só vai ser uma frase todo dia, um devocionalzinho. Então, assim, o que você vai perder em seguir a gente? Nada, só vai ganhar, né? E eu também quero pedir pra você seguir os nossos patrocinadores. Unilife, eles têm abençoado a gente e é super importante para vocês entrarem lá, acompanhar a descrição, porque eles são muito bons, assim como eu falei anteriormente. Deixe o seu like nesse podcast, compartilhe com seus amigos e eu te vejo na próxima, hein? Você não pode perder.